A longevidade das empresas familiares está diretamente ligada à qualidade da liderança, da governança e das decisões tomadas ao longo do tempo. No Brasil, essas organizações têm papel central na economia e enfrentam desafios específicos quando o tema é liderança e sucessão. Atenta a essa realidade, a Grantorto Brasil teve a honra de patrocinar em parceria com a Fundação Dom Cabral a pesquisa O CEO na Empresa Familiar, Gestão e Governança para a Longevidade, que traz evidências práticas sobre o papel do CEO nesse contexto. Para discutir os principais achados do estudo, recebo hoje a professora Elismar Álvares, autora e coordenadora técnica da pesquisa e curadora de Family Business da Fundação Dom Cabral. Professor Elismar, muito obrigado por estar conosco, e dar essa oportunidade da Grantorto ter participado e de alguma forma contribuído com essa pesquisa. Olha, a gente que agradece, agradeço muito a contribuição de vocês, essa parceria que possibilitou que a gente realizasse essa pesquisa. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado. E dando início aqui, queria então fazer a primeira pergunta. Eu acho que, professor Elismar, o que motivou a Fundação Dom Cabral a desenvolver essa pesquisa com o tema CEO na empresa familiar? Olha, essa é uma pesquisa inédita. Eu andei verificando nas escolas de negócio internacional como que eles tratavam desse tema e eu achei muito pouca coisa. Eu acho que tem dois motivos principais. Um deles, que é uma indagação que a gente faz constantemente na Fundação, a gente cuida, tem até um centro para o cuidar da empresa familiar na Fundação, a Family Business. E a gente sempre tem uma preocupação com pessoas, atores que fazem parte desse ecossistema da empresa familiar e que, de alguma forma, são afetados pela dinâmica da empresa familiar. Então, eu acho que tem um personagem, um ator, que a gente não cuida muito dele, que é a figura do CEO. Então, quando você olha para aqueles círculos que é tão conhecido do John Davis, aqueles subsistemas clássico, um clássico na literatura do John Davis, que é propriedade, família e empresa. Ele é o líder da empresa, ele é o líder da gestão. Então, ele tem uma interseção muito forte com a propriedade e com a família empresária. Então, ele vive uma posição muito delicada. Então, a gente queria explorar os dilemas, as dificuldades que eles têm. A gente tinha alguns pressupostos já para poder orientar essa pesquisa e os achados foram muito importantes. E eu acho que a gente cuida muito da empresa familiar, da família empresária, mas não cuida desses atores e que precisam muito de ajuda, de programas que facilite o entendimento da dinâmica da empresa familiar. A outra questão é que, seguidamente, ao longo dos anos, você lê muito pesquisas sobre a pouca estabilidade dos CEOs nas empresas de controle familiar. Eles saem muito rápido, principalmente aqueles que estão substituindo, está fazendo a primeira sucessão do CEO para uma outra geração de líderes. Do CEO não, me desculpa, dos controladores, dos fundadores. Então, a gente queria enxergar de perto por que eles têm pouca estabilidade nessas empresas, o que os afasta, não dá uma garantia de longo prazo para eles na empresa. E isso acho que foram os dois pontos que nos motivaram a fazer essa pesquisa e porque você não tem muito material a respeito. Sim, e é verdade. De fato, nós estamos conversando um pouco aqui antes e que você comentou que pesquisando em outras instituições globalmente não se achou uma pesquisa relacionada ao CEO. E dando sequência, quais foram os principais achados aí que houve, que se encontrou na pesquisa que surpreendeu ou que trouxe nova perspectiva sobre a atuação do CEO nas empresas familiares? Olha, um dos grandes achados que tivemos na nossa pesquisa e me surpreendeu pela intensidade, pela importância dada, que é uma correlação muito direta entre a maturidade da governança e o nível de autonomia do CEO. Perfeito. Isso de alguma coisa está explicável, porque são empresas, as empresas que têm uma governança madura, você tem fóruns de decisão claramente definidos,
você tem regras que regulam o relacionamento das famílias com a empresa, você tem processos, você tem matriz de decisão. Sabe, esse núcleo central da governança acionista, conselho e diretoria executiva, ele é muito claro, as suas funções são claramente definidas, as alçadas. Então, eu compreendo, mas os CEOs, nitidamente, unanimemente se referiu a isso. Perfeito. Ok? Um outro achado é a necessidade de que o CEO entenda a cultura da organização. Perfeito. Parece que alguns CEOs vão completamente cego para a empresa. Na sua entrevista quando ele se aplica para uma empresa, ele explora muitos negócios, modelo de negócio, onde que, sabe, explora o mercado da empresa, essas coisas mesmo, esses temas inerentes à gestão. Mas eles exploram muito pouco aspectos de governança, aspectos culturais, eles não leem. Eu acho que eles gastam pouco tempo com essas perguntas e eu acho que elas devem começar, elas devem ter um tempo nessas entrevistas, não só olhar para o negócio, mas olhar para os bastidores, olhar para a governança da empresa, relacionamento da família com a empresa, e são fatores muito relevantes. A outra coisa é a importância dada para o Conselho de Administração. Claro que o Conselho é um órgão muito importante, mas a ênfase dada ao Conselho de Administração como órgão absolutamente importante para que o CEO acerte melhor com a empresa, Sim. Ela foi muito evidenciada, foi muito intensa isso. Claro que eles têm uma decepção muito grande com os conselhos frágeis, pouco operantes, que não agrega valor, não cumpre o seu papel. Então, é uma valorização, uma supervalorização, a independência no conselho e a diversidade de conteúdo que os conselheiros trazem também. Perfeito. E aí tem um item importante da pesquisa, que foi a confiança, né, na pesquisa, como sendo um fator aí central para a autonomia do CEO, né? E nesse contexto, o que mais contribuiu para a construção dessa confiança junto às empresas familiares? Pois é, o que contribui muito, eu acho que tem de ter empatia, eu acho que tem de ter uma escuta ativa, com sensibilidade, e eu acho que o CEO não pode ser reativo em hipótese nenhuma tratando-se de empresas familiares. Nós temos uma cultura brasileira de muita reatividade, muita dificuldade de lidar com conflitos. Isso é inerente à cultura do brasileiro em geral. Sim. Então, essa confiança, ela é conquistada, eu acho que com muita transparência, com muita clareza, com muita integridade, ouvindo a família nas suas necessidades, sem ter comportamentos reativos, ser sensível, ouvir é importantíssimo, e compreender as demandas que são feitas pela família. Porque a empresa familiar tem um grande problema, porque, às vezes, eu não estou falando de todas as empresas familiares do Brasil, claro. Sim. Tem empresas maravilhosas, muito bem equacionadas, mas alguns problemas são inerentes à estrutura da empresa familiar. Não existe empresa familiar sem esses conflitos. Sim. Ok? Então, eu acho que ele entender essa dinâmica é um passo à frente que ele está dando. Interlocutar com pessoas que entendem empresa familiar, eu acho que alguns deveriam até ter uma mentoria. Uma pessoa de multinacional que cai na empresa familiar, parece que ele caiu no outro mundo, no outro planeta. É tudo muito diferente. E, às vezes, eles precisam de orientações. Eu estou muito por trás de muitos processos e, na verdade, a gente é muito consultada. É quase que um pedido de socorro dos CEOs para ajudá-los a traduzir essa dinâmica, esse comportamento e como que ele deve agir nessas situações. E nessa linha, professor, acho que a confiança é um item super importante para a autonomia dos CEOs, mas acho que ter uma autonomia também não significa que a parte de desempenho, de resultado das empresas é papel secundário, né? Não é, porque a empresa sobrevive de resultado.
O bolso do dono é muito sensível, não é Totalmente. verdade? Pois é. Então, eu acho que a confiança, ela abre portas, ela alarga espaço, sabe? Quando confiam em você, você tem mais... Você é perdoado pelos erros, você pode correr mais riscos, pode ousar mais. Perfeito. Sabe? Porque você tem balizas ali, você é confiável, a família te reconhece como uma pessoa de confiança. Agora, desempenho consistente é um item importante para que a confiança se estabeleça e permaneça ao longo do tempo. Perfeito. Ok? Não. E aí, nessa linha, tipo, uma próxima pergunta é, na prática, como um CEO externo pode, falar assim, decodificar o chamado de organograma invisível, né, na organização, sem gerar tensões, desgaste com as pessoas da família? Claro que aqueles CEOs que têm muita experiência, esse pessoal mais sênior, que já passou por várias empresas familiares, eles aprenderam no tapa, né? Sim. Esbarrando, tropeçando, criando algumas indisposições, apanhando mesmo. E com a experiência ele foi aprendendo como lidar com esse ambiente de tanta ambiguidade. Sim. Mas eu acho que ele tem de ter estudos. Tem a teoria da empresa familiar. Perfeito. Eu acho que tem de entender essa teoria da empresa familiar. Sabe? Estudar, aprender a anatomia dos conflitos, porque senão ele entra cego, ele não sabe as relações de poder como se dão dentro de uma empresa familiar, os conflitos geracionais, essa cultura muito pesada no Brasil, eu acho, porque o Brasil é um país que tem muita concentração acionária. Perfeito. Então é comum se encontrar pessoas, acionistas, que ele tem 100% da companhia, 3 acionistas detêm 80% de uma companhia grande, robusta. Então, criou de uma certa forma, ao longo do tempo, isso vem evoluindo com um grande esforço de governança, criou uma cultura de dono. Perfeito. Ok? E isso é um impedidor, né, para que os CEOs tenham um desempenho melhor. Eu acho que isso... Então, ele tem de aprender sobre essa cultura, a anatomia dos conflitos, as relações de poder, entender profundamente de governança corporativa, entender a teoria da empresa familiar, como você tem a teoria financeira, não é? Sim. Você tem que ter a teoria também da empresa familiar, compreender essas relações. E acho que está na hora dos CEOs aprenderem mais sistematicamente, de forma estruturada, sobre esse assunto. Perfeito. E aí você trouxe também durante a conversa aqui o papel do conselho, né, que tem um destaque também nas empresas familiares. E aí uma pergunta é, se um conselho forte protege o CEO, né, e falando quando ele é frágil, quem protege a empresa das tensões da própria família? Pois é. Tem famílias tão disfuncionais e tão difíceis que, às vezes, o conselho tem de proteger a empresa da família, porque senão ela arrasa com a empresa. Agora, quando a família é uma família muito funcional, muito preparada, educada adequadamente, tudo, é uma força motriz para a prosperidade da empresa. Então, na pesquisa, é uma coisa assim que eu sabia que isso apareceria, mas não com tanta intensidade. O quanto eles valorizaram a existência de um conselho ativo, de um conselho independente de fato. Perfeito. Porque o conselho com muita independência, ele, de fato, é um mediador. É uma camada adicional também que o CEO tem de supervisão, de proteção. É um parceiro de riscos também para decisões complexas. Sim. Ok? Traz racionalidade e objetividade num contexto, às vezes, muito emocional, com acionistas muito desalinhados entre si. Também uma mentoria não oficializada. Perfeito. Que ele recebe. Porque hoje, você sabe, nós saímos daquele tradicional, né, que o CEO estava num palco, a
500 quilômetros de distância do CEO. Hoje, a maneira de funcionar é completamente diferente. Então, eu acho que o Conselho é um ativo valiosíssimo que, em cima da mesa, todo um capital intelectual, uma grande experiência em cima da mesa, disponível para ser usada. Exato. E eu acho que o CEO, às vezes, usa pouco esse capital intelectual. Sim. Então, quando eles valorizam muito o CEO também, é pela interlocução, pela liberdade de fazer interlocução, testar ideias, alinhar, receber orientação. Sim. Perfeito. Então, eles valorizam bastante pessoas que funcionam como mediador também, sabe, que ajuda na relação com acionistas difíceis. Então, eles exaltam, de fato, esse papel nessa pesquisa. Agora, eles têm uma expressão forte, inclusive, porque eles acham que é uma grande infelicidade para eles quando o CEO é frágil. Perfeito. Porque essa dinâmica, essa pequena guerra, fica por conta dele, CEO. Diretamente com os acionistas, com a família empresária, sem essa mediação do Conselho. O Conselho é muito respeitado, né? Você tem um Conselho, normalmente, são pessoas muito respeitáveis, no geral, e etc. Os acionistas ouvem muito o Conselho, então ter essa instância de apaziguamento e de mediação é muito importante. Ter esse aliado estratégico é importantíssimo para eles. Não, perfeito. E dando sequência também com o papel do Conselho, então acho que uma pergunta aqui super interessante para as pessoas o Conselho tende a atuar de forma diferente quando o CEO ele é da família em comparação quando o CEO é externo, né? E também quais são os principais riscos e cuidados em cada contexto? Ao longo desse tempo da vida, eu participei de muitas reuniões de conselho. Isso é uma observação pessoal que eu venho fazendo ao longo desses anos todos e discutindo com meus colegas dentro da Fundação, discutindo com conselheiros, né, por esse Brasil afora e etc. Então, a gente levantou uma hipótese, que ele teria um comportamento diferente quando o CEO é familiar e quando é profissional de mercado. E eu observei, queria verificar na pesquisa. Então, fizemos algumas perguntas na nossa pesquisa, investigamos essa área também. Então, e há diferenças de fato. E eu fico olhando para essas respostas e falo, olha, é muito difícil, de fato, você ser muito independente quando o CEO é filho do controlador ou quando ele já tem o patrimônio, né, já recebeu a herança dele, recebeu ações da empresa, tem participação efetiva na empresa. Como que, até onde vai a independência dos conselheiros para desligar, por exemplo, uma pessoa dessa por causa de desempenho? Sim. Então, o que a gente observa e constata na pesquisa é que, às vezes, quando o CEO é da família, as medidas não são tomadas com tanta agilidade e rapidez, principalmente quando são medidas desagradáveis, porque é preciso ser tomada com muita diplomacia, ter um componente político na história. Às vezes, eu conheço CEOs da família fantásticos, com formação extraordinária, mas tem uma gama também que não tiveram a formação, uma formação mais estruturada, sabe? E às vezes não é um CEO completo ainda para poder estar naquela posição. E então, assim, o nível de exigência e de escrutínio do conselho em cima desse CEO, eu sinto que é muito mais brando. Perfeito. E as medidas difíceis, elas costumam ser tomadas mais vagarosamente. Perfeito. Ok? Porque, como? É uma situação de fato delicada, é difícil. Sim. Né? É preciso de muita independência de fato, muita força de caráter para poder enfrentar determinadas situações que o Conselho enfrenta. E há um certo alívio, inclusive, que eu tenho observado. A gente não fez essa pergunta na nossa pesquisa, estou falando de uma observação pessoal. É quando você vai ajudar as empresas a estruturar os seus conselhos e começa as entrevistas com os conselheiros,
eles se sentem relativamente aliviados quando é um profissional de mercado. Perfeito. Eles se sentem com mais liberdade, sabe? Sim, entendo. Então... Perfeito. E na tua visão, avaliação, professora, quais competências diferenciam os CEOs que, diria, conseguem navegar bem nesses ambientes híbridos de governança daqueles que enfrentam maior desgaste no dia a dia? Pois é. Eu acho, e tem nas respostas dele, eles responderam sobre isso, elencaram uma série de habilidades pessoais que deveriam ter. As habilidades técnicas que eles citam não tem relacionamento com o fato de ser empresa familiar, seria para qualquer empresa, nem vou citá-las, mas eles citam muita capacidade de resiliência, Não, sabe? É quase que uma teimosia, tem de insistir. Eles não dizem com essa palavra, mas eles falam assim, é preciso de ter uma distância, não embarcar na dinâmica da empresa familiar, nas disfuncionalidades, ter uma distância crítica, ter um certo distanciamento, não se envolver emocionalmente e ter a capacidade de distanciamento para poder tomar medidas racionais. Perfeito. Ok? Sim. E, de fato, eu acho que uma das grandes habilidades que um CEO, pessoas que ocupam posições de alto nível de decisões de impacto nas empresas, eles têm de ter uma certa diferenciação psíquica mesmo. Eles não podem ser fusionados com os problemas, eles têm que ter um distanciamento, sabe? Perfeito. E uma capacidade de gestão sobre as próprias emoções. Não embarcar na emocionalidade do ambiente, sabe? Ele tem quase que ficar de fora sem perder a conexão. É aí que ele pode ajudar mais. Só que tem pessoas que não são capazes disso. Tem uma estrutura mais fusionada, menos diferenciada, e embarcam facilmente nas situações que envolvem muitas emoções. As emoções, né? Empresas familiares, é emoção. Principalmente. Eu acho que uma das questões... É um ambiente mais informal, tem um bastidor mais informal. Né? É família. É muito chata a família muito formal no seu relacionamento, não é? Exatamente. Agora, não pode transferir essa informalidade para o ambiente empresarial, para o ambiente profissional. Sim. E, às vezes, eles têm dificuldade de fazer isso. Perfeito. Sabe? É preciso de muita maturidade para conseguir esse distanciamento necessário, ter um comportamento familiar, afeto, emoções, abraços e tudo mais, enquanto que na empresa formalidade, é a funcionalidade, são os processos a serem cumpridos, né? É um papel, é um script diferente. Nossa, exatamente. E aí, aproveitar na questão da racionalidade, emoção, se você pudesse dar 1, 2 ou 3 dicas para os CEOs aí que, do ponto de vista que poderiam ajudá-los a equilibrar essa racionalidade de mercado com as dimensões emocionais de família. Acho que se pudesse dar alguma dica para eles, qual que seriam alguns caminhos? Primeiro eu vou falar, depois eu vou falar de uma coisa muito pessoal para eles. Mas primeiro, eu acho que o que é muito importante é a questão da transparência, da integridade, da transparência. Não tenha medo, seja absolutamente transparente. Você vai aumentar a confiança em você. Ok? Você pode até não ter um desempenho tão bom, mas você tem uma confiança porque que você é uma pessoa correta, transparente, não está manipulando informações. Isso é super importante para a empresa familiar. A outra coisa é usar o conselho de fato a seu favor. Perfeito. O conselho traz uma racionalidade e essa camada adicional de supervisão e de proteção que dá muita força para o CEO. Conte com o presidente do conselho. Tem presidentes que só encontram o CEO nas reuniões do conselho, mas isso não é o recomendável. Ter uma relação intensa entre CEO e presidente do conselho, porque o presidente do conselho é o
pino de ligação entre o conselho e o CEO e as operações da empresa. Ele que representa o conselho entre uma reunião e outra, nesse período todo. Ele é um aliado, traga para perto, ele é um grande alinhado. Não entra nunca numa reunião de conselho sem ter uma reunião com o presidente para poder alinhar toda a temática da pauta da reunião. Perfeito. Esse alinhamento é fundamental, porque senão vai ter uma explosão em cima da mesa do conselho desnecessária. Troque ideias com os conselheiros, ele é livre para isso. Alinhe também com os conselheiros, não é pedir para apoiar, é alinhar as ideias. Sim. Se está no caminho correto, já é um grande caminho andado, ok? E a outra coisa que você tem é no seu campo pessoal. Eu acho que quanto mais você conhece sobre você mesmo, mais diferenciado, eu não estou falando de ser uma pessoa diferente, eu estou falando sob o ponto de vista da psicologia. Perfeito. É uma diferenciação do self, tem uma estrutura psíquica mais diferenciada entre um curso emocional e um curso racional. Você tem capacidade de escolha. Porque tem pessoas que embarcam no emocional, eles não conseguem se segurar, ok? Mas pessoas que têm um nível de diferenciação interessante, eles têm escolha, eles desenvolvem a racionalidade. Sabe? Você sabe aquela coisa de receber aquele e-mail assim, descabido? Sim. E se você for uma pessoa impulsiva e não ter esse controle das emoções, só responda no dia seguinte. Exatamente. Isso é um ótimo treinamento. Então, eu acho que os CEOs precisam de aprender sobre isso. Sim. Lidar com isso é importantíssimo para ele manter o equilíbrio. E quanto mais... Aí me perguntam como que eu faço isso. Eu falo, quanto mais você conhece sobre si mesmo e possa tratar dessas questões, você mais se diferencia. Não, excelentes dicas, professora. E, como você comentou, a questão da ética e transparência no mundo do negócio e relacionamento entre os executivos com a família é super importante, tem que ser, de fato, exaltado quem pratica, né? E, para finalizar, gostaríamos aqui de estender a conversa por muito mais tempo, mas temos um tempo aqui para cumprir. Uma pergunta, quais recomendações você deixaria para a preparação dos CEOs que estão aí para assumir posições em empresas familiares? Eu acho que aquilo que eu já disse, que é estude sobre, entenda a teoria da empresa familiar, porque as pessoas acham que a empresa familiar não tem suportes conceituais, não tem modelagens intelectuais, sabe? Que é o que eu penso, o que eu acho, não é assim. O que você pensa e o que você acha, às vezes é impraticável. Sim. É igual os acordos, né? E os protocolos familiares. Principalmente os acordos. Não, eu quero que seja assim. Eu falo, mas você tem um problema. O seu acordo não conversa com a comunidade financeira e não conversa com o mercado. Sim. Porque as regras que você quer colocar, elas não são aceitas no mercado e nem junto ao mercado financeiro. Você vai ter dificuldade de financiar os seus negócios. Porque quanto menos governança, mais riscos você tem. Verdade. Não é? Então, eu acho que entender disso é super importante. Aquilo que eu já falei, a anatomia dos conflitos, fazer um mapa, entender bem o seu papel. E, quando ele entra, se aplica para uma empresa familiar, eu acho que ele gasta pouco tempo no onboard. Eu acho que ele tem de exigir isso, requerer isso. Examinar os documentos, entender o diagnóstico de governança da empresa, ler o acordo de acionista, conversar com acionistas relevantes que têm controle da empresa. Acho que tem de conversar com o RH da companhia, com a área de pessoas da companhia, sempre tem problemas nessa área. Sim. Sabe? Ele tem de entender a empresa antes de botar o pé lá dentro. Como entender a cultura e navegar nesse ambiente, numa cultura completamente desconhecida?
e aqueles que têm dificuldade, porque tem pessoas que estão ambientados com o tema. Já passaram por empresas onde fizeram muitos trabalhos em termos de transformações culturais e tudo, mas tem outros que não tiveram essa oportunidade. Eu acho que é contratar uma consultoria para fazer o diagnóstico, dar transparência para a cultura, entender a cultura, se ela está sustentada por boas políticas também, ok? E ver, porque cultura tem uma coisa também, que é o seguinte, a mesma cultura que te trouxe até aqui é a mesma que pode te matar. Sim. Se não houver transformações culturais alinhadas com o ambiente onde a empresa está inserida, isso tudo é super importante. Então, o CEO que consegue mapear a cultura, entendê-la, faça interlocução com especialistas, compartilha essa realidade com o conselho de administração, com os acionistas e trabalha junto a essas pessoas tão relevantes as transformações para abrigar o futuro da companhia, os movimentos estratégicos que ela tem de fazer. São algumas dicas. Não, excelente dica. Ok. E, professora, te agradeço muito pela participação aqui conosco, né? E poder compartilhar teu conhecimento, experiência e os dados da pesquisa foi extremamente relevante. Eu me senti muito bem conversando com você, gosto de conversar sobre esse tema da empresa familiar, gostei das perguntas também que foram feitas e agradeço muito essa parceria no sentido de possibilitar a realização dessa pesquisa. Muito obrigado.